Já parou para pensar no custo de uma busca na internet? Não para gente, que digita uma pergunta e pronto. Mas para quem sonha em criar uma ferramenta de busca. Nossa, é uma boa pergunta. Porque o material que a gente tem hoje mergulha exatamente nisso. O que acontece quando alguém tem uma ideia incrível para um buscador, mas dá de cara com um muro financeiro chamado API. Que é, na prática, o que mantém o clube dos buscadores super exclusivo, né? É uma barreira de entrada, assim, colossal. Exato. Para quem não é da área, as APIs são tipo o jeito que o Google ou o Bing deixam outros programas conversarem com eles. E essa conversa, para algo gigante como a busca na web, custa uma fortuna. Pois é. E a análise que a gente vai fazer hoje é sobre uma proposta que tenta dinamitar esse muro. E o legal é que não é só uma questão de ser mais barato. É uma filosofia diferente sobre o acesso à informação. Isso. O que a gente tem em mãos são os documentos de um projeto para um buscador alternativo que se apresenta como gratuito e de código aberto. E a nossa missão aqui é tentar entender como isso funciona, para quem serve e quais são as implicações. Porque, né, vamos combinar, se fosse fácil. Alguém já teria feito. Exato. E aí que a história fica boa. A solução que o material descreve não vem de nenhuma tecnologia super avançada. Pelo contrário, vem do resgate de uma ferramenta que muita gente já tinha até aposentado. Ok, então vamos desvendar isso. A pergunta principal é: como esse sistema consegue entregar resultados sem pagar aquele pedágio caríssimo das APIs que a gente falou? E a resposta, pelo que a gente leu, está em 3 letras: RSS. Exato. RSS, Really Simple Syndication. Nossa, quem é mais das antigas na internet vai lembrar disso com uma certa nostalgia, né? Totalmente. Era aquele formato para distribuir conteúdo de site que atualiza muito. Blog, portal de notícia. Eu lembro da era de ouro do RSS. A gente usava agregadores tipo o Google Reader para seguir centenas de fontes. É bem irônico, né? A chave para descentralizar a busca pode vir de uma tecnologia que um dos gigantes ajudou a popularizar e depois matou. Exatamente. E como isso funciona na prática? Tipo, como um feed de notícias vira um motor de busca? Então a sacada é a simplicidade. Os documentos explicam que o sistema não tenta rastrear a internet inteira, que é um processo caríssimo. Em vez disso, ele se alimenta desses feeds RSS. Certo. E se você parar para pensar na estrutura de um item de RSS, o que ele tem, basicamente? Um título, um link e uma descrição. Ora, isso é exatamente o formato de um resultado de busca. Ah, é verdade. O sistema, então, só agrega e indexa milhões de itens de milhares de fontes RSS. Ele cria o próprio universo de busca a partir de um conteúdo que os próprios criadores já organizaram. Entendi a lógica. É tipo construir uma biblioteca pedindo para cada autor mandar a ficha do próprio livro, em vez de ter que ler todos os livros do mundo. O material parece bem otimista com isso. Fala que dá acesso a muito site de resultado de busca e até sites mais antigos. Sim, e tem uma verdade nisso. Essa abordagem pode redescobrir o que a gente chama de cauda longa da internet, né? Sites, blogs, fóruns, lugares com conteúdo incrível, mas que não se preocupam tanto em otimizar para o Google. Certo. Muitos deles ainda mantêm o RSS ativo. Para esses cantos da web, essa ferramenta pode ser uma janela. É uma indexação mais descentralizada. Tá, mas isso me leva a uma dúvida imediata. Eu adoro a ideia de acessar esses cantos esquecidos, mas quantos sites relevantes ainda usam RSS hoje em dia? A maioria das redes sociais, e-commerce, grandes portais, eles não abandonaram isso? Essa é a pergunta fundamental. A gente não corre o risco de criar um buscador que só enxerga uma fatia, sei lá, meio datada da internet? É a crítica mais válida, com certeza. Os documentos não focam muito nessa limitação, mas ela é real. Esse sistema não vai substituir o Google para achar o preço de um produto, por exemplo. Certo. A proposta, como eu vejo, não é ser um buscador universal. É ser uma ferramenta poderosa para nichos. Onde o RSS ainda é forte, mundo acadêmico, blogs de especialistas, notícias independentes. É um universo diferente. Talvez complementar. Entendi. E dentro desse universo, como fica a questão da qualidade?
Um dos maiores desafios dos buscadores é filtrar spam. Num sistema que confia no que cada um publica no seu feed, não seria, sei lá, incrivelmente fácil manipular os resultados? Absolutamente. Esse é o calcanhar de Aquiles de muito sistema descentralizado. Se a curadoria é zero, a qualidade tende a zero. E o material fala sobre isso? Fala mais da parte técnica do que da governança. Eles mencionam a possibilidade de os usuários criarem as próprias listas de fontes confiáveis, o que no fundo joga a responsabilidade da curadoria para o usuário. Ah, então não tem um algoritmo central decidindo o que é bom. Não. Você que tem o trabalho de montar seu índice de confiança. É um trade-off, né? Mais controle, mas também mais trabalho. Ok, então a tecnologia é engenhosa, mas com concessões claras. Isso nos leva ao modelo por trás dela, que o material repete o tempo todo. Totalmente grátis e totalmente de código aberto. Isso parece bom demais para ser verdade. Qual é a realidade por trás disso? Então, se a gente junta as peças, esses são os dois pilares que tornam a proposta realmente disruptiva. O totalmente grátis ataca de frente o problema da grana que você falou no começo. A barreira financeira. Exato. A fonte é clara. Você não precisa pagar nada. Isso, em teoria, democratiza a inovação. Qualquer um pode começar a construir sua ferramenta de busca sem pedir permissão para uma gigante da tecnologia. Certo, o grátis eu entendo, mas o código aberto sempre me gera uma certa ambiguidade, sabe? Por um lado, transparência total, como o texto diz, qualquer pessoa pode ver o código. Isso gera confiança. Sim. Mas por outro, isso não quer dizer que ninguém é responsável. Se o sistema falhasse, parar de ser desenvolvido, a gente recorre a quem? Essa é a dualidade do código aberto. Ele adiciona essa camada de confiança. Não é uma caixa preta. A comunidade pode auditar, pode melhorar. Só que o modelo de suporte é outro. Não tem um 0800 para ligar. O suporte é a própria comunidade. Fóruns, listas de discussão. Isso. A governança é feita por um grupo de mantenedores. Pode ser muito eficaz, como no Linux, mas também pode ser mais lento. Você troca a garantia de uma empresa por um ecossistema colaborativo. Entendi. É uma proposta que exige mais de quem usa. O que me faz pensar, quem na prática sentaria hoje para construir o próprio buscador? Parece um projeto gigante para uma pessoa só. E aí os casos de uso que o material descreve ficam interessantes. Apontam para dois públicos. O primeiro é sim, o indivíduo com conhecimento técnico. O projeto oferece um cliente para você fazer o seu buscador. Certo. Imagina um pesquisador de mudanças climáticas criando um buscador que só indexa artigos científicos. Ou um fã de cinema montando uma ferramenta que busca só em blogs de crítica de filmes independentes. É a chance de criar a sua própria internet curada. Uma ferramenta para escapar do algoritmo e construir o seu. Faz sentido para nichos. E o segundo público, onde as empresas entram? É aqui que a aplicação fica talvez mais impactante economicamente. O material é muito direto. Diz que uma empresa pode usar os dados para treinar seus modelos de IA. Ah, A gente está na era da IA generativa e o maior insumo e um dos maiores custos é o acesso a dados de texto para treinar esses modelos. e esses dados geralmente são licenciados a preços exorbitantes das grandes plataformas. Precisamente. O que essa proposta oferece é uma torneira aberta para um fluxo contínuo de dados de texto da web, de fontes diversas e, o ponto crucial, sem custo de licença. Para uma startup de IA, isso pode nivelar o campo de jogo. Espera um pouco. Se essa ideia decola e milhares de empresas começam a usar isso para sugar dados da web de graça o tempo todo, isso não cria um problema novo? Como assim? Os donos dos sites que pagam pela hospedagem, eles não podem simplesmente começar a fechar os feeds RSS para evitar o abuso? O material discute, se possível, o efeito colateral? Essa é uma observação excelente. E um risco real que os documentos de fato não abordam. É a clássica tragédia dos comuns, né? Se um recurso compartilhado e gratuito é explorado de forma extrativista, ele pode se esgotar. Exato. Os feeds RSS dependem da boa vontade dos publicadores. Se o custo de manter aberto for maior que o benefício, eles vão desaparecer. O sucesso da ferramenta para treinar IA poderia, ironicamente, destruir o ecossistema de dados de que ela depende.
Então, juntando todas as peças, o quadro é bem mais complexo. A gente está falando de um modelo de busca que usa uma tecnologia antiga, o RSS, de forma inteligente para criar uma alternativa gratuita e aberta, Isso. mas que tem limitações de cobertura, desafios de qualidade e um paradoxo onde o próprio sucesso pode ser uma ameaça. É uma síntese perfeita. Não é uma bala de prata que vai substituir os buscadores dominantes. É melhor pensar nisso como um ecossistema paralelo, um que devolve o poder de curadoria para os nichos, mas que vem com seu próprio conjunto de responsabilidades. Certo. Vamos recapitular então. A gente partiu do problema do custo, que cria um monopólio na busca, vimos a solução via RSS, analisamos os pilares do gratuito e código aberto, entendendo que a liberdade vem com a responsabilidade da curadoria. E, por fim, exploramos as aplicações, tanto para o indivíduo quanto para empresas de IA, e o risco de que o uso em larga escala possa canibalizar o próprio ecossistema. Exato. A conversa toda, no fundo, é sobre trocas. Troca-se a conveniência de um sistema centralizado pela flexibilidade de um descentralizado. Não existe almoço grátis, né? Perfeito. Isso deixa a gente com bastante coisa para pensar. Sem dúvida. E isso me leva a uma reflexão final um pouco mais ampla. O que essa proposta mostra, com todas as suas falhas e genialidades, é que é possível imaginar futuros diferentes para a infraestrutura digital que a gente usa todo dia. Certo. A pergunta que fica, então, não é só técnica, é quase filosófica. Considerando as concessões que a gente discutiu aqui, a conveniência de um lado e o controle do outro, que tipo de internet a gente realmente quer construir para o futuro? E o que a gente está disposto a fazer para chegar